ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Você pode dizer glória a Deus? Jesus quer curar hoje. Você crê nisso? Bem propício para esse tempo, né? Jesus quer curar hoje. Eu começo fazendo uma pergunta: quando a cura divina é imediata? Eu respondo: quando há o encontro de dois corações, o coração do homem com o coração de Deus, a vontade do homem e o querer de Deus. E neste encontro entre Jesus e o leproso, nós podemos ver esta resposta. Entenda, havia ali um coração quebrantado. O coração daquele homem, daquele leproso. No versículo de número 12, diz que quando ele vê Jesus, ele se prostra e o adora. A atitude típica de um coração quebrantado pelo desprezo, talvez pela infelicidade, talvez pelo isolamento, pela imundície, pela sua baixa autoestima, pela humilhação constante que aquele leproso vivia a sua vida. Entenda que um leproso, ele não poderia viver em sociedade. Ele havia perdido todo o contato com a sua família, ele havia perdido todo o contato com os seus amigos, com as pessoas próximas. Conta-se que ele andava gritando, quando alguém que era leproso no templo de Israel, andava nas ruas gritando leproso para as pessoas se afastarem dele. Esta era a situação deste homem. Mas quando ele vê Jesus, ele prostra. Quando ele vê Jesus, ele não grita leproso, mas ele prostra e o adora. E é interessante a gente entender que lá no Salmo 51, versículo de número 17, diz que o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ei, entenda nesta noite, se eu e você nos aproximarmos de Deus, com o nosso coração quebrantado, Ele vem em nosso favor, o milagre acontece, a bênção de Deus nos alcança, porque Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. E é isso que Ele encontra neste homem, envolvido pelo desprezo, pela infelicidade, pelo isolamento, pela imundícia, a baixa autoestima. Ele não se preocupa, ele prostra-se diante do Senhor Jesus. E é interessante que Jesus fala para ele: olha, eu quero que você seja curado. Uau! Eu quero que você seja curado. Ei, a minha oração nesta noite é para que esta palavra seja liberada sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero que você seja restaurado. Eu quero que você seja curado nesta noite. Deus não rejeita o coração quebrantado. Nós podemos ver isso na atitude daquela mulher cirofenícia. Ela chega diante de Jesus e Jesus fala para ela: olha, eu não posso pegar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas o quebrantamento do coração daquela mulher mexe com o coração de Cristo. A atitude daquela mulher mexe com o coração de Jesus. E a história desta mulher é pregada em todas as nações. Ou talvez você tenha sido humilhado na sua vida. Talvez você tenha enfrentado momentos difíceis na sua vida. Eu quero que nesta noite você se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque a exaltação dele vem sobre a sua vida. Aleluia! Oh!
a atitude humilde e contrita também do ladrão na cruz. Ele estava ali por algum crime, por algo grave que ele havia feito. Um segundo ladrão diz: olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Se você é esse que está dizendo, se você é importante como está dizendo, salva você e salva nós também. Mas o outro, com humildade no coração, contrição no coração, diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra que Jesus libera é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Eu quero que Ele encontre o seu coração nesta noite. Eu quero que Ele encontre a sua alma nesta noite. Talvez ferida, talvez com dificuldade, talvez com situações difíceis. Oh, Ele conhece o teu coração. Você sabe que Jeremias, no capítulo 17, o versículo de número 10 diz: eu sou o Senhor que sonda os corações. Examina a mente para conhecer a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Entenda, eu não tenho condições de julgar o seu coração, a sua alma, mas aquele que nos conhece, Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Portanto, se você estiver com o coração quebrantado diante do Senhor nesta noite, se você estiver humilde diante do Senhor nesse dia, se você estiver contrito perante Ele nesse dia, o milagre vai acontecer na sua vida. Eu profetizo isso. Ei, desperta. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus exaltados, soberbos, queremos dar ordem a Deus, queremos colocar Deus, como dizem, na parede. A minha atitude, a sua atitude precisa ser de humildade, precisa ser de contrição. A história deste homem nos ensina, a história deste homem mostra o que Deus pode fazer nas nossas vidas, aleluia. Preciso lançar o nosso rosto em terra e clamar aquele que pode todas as coisas e deixarmos de brigar com Deus. Quantas vezes nós temos brigado com Deus? Queremos obrigar Deus a fazer as coisas do nosso jeito. Aquele homem chega diante do Senhor e fala: se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode. E naquela atitude, o coração de Deus é revelado. Eu quero que você seja curado. Eu quero fazer um apelo nesta hora: quebrante o seu coração diante do Senhor. A palavra diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você precisa de um milagre, se humilhe diante do Senhor. Aleluia. Jesus quer curar hoje? Sim, Ele quer curar hoje. Veja que uma segunda atitude daquele homem. Havia ali também um coração apaixonado. Veja Marcos, quando descreve sobre esta história, ele descreve o sentimento de Jesus naquele momento. Ele fala: olha, Jesus com compaixão, com amor. Entenda, Deus continua tendo compaixão pelo homem e compaixão do homem, apesar da nossa arrogância, apesar da nossa imundície. Não merecemos nada. Tudo que Ele faz por nós é por amor. Você entende isso? Tudo que você recebe de Deus é porque Ele te ama.
Você compreende isso? Quantas vezes achamos que somos merecedores? Quantas vezes achamos que podemos alguma coisa? Tudo que Ele faz por nós é por amor. Não merecemos nada. Salmo 86, o versículo de número 15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Uou! Tu és um Deus compassivo, misericordioso. Entenda que o não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. É porque a graça do Senhor nos alcança. É porque a sua bondade é sobre as nossas vidas. É paciente, é rico em amor e em fidelidade. Fiel à sua palavra, e Ele prometeu cuidar de nós. Prometeu nos sustentar, prometeu nos dar vida. Entenda, a cruz é a expressão máxima da compaixão de Deus para com o homem. Quando a gente olha João 3,16, todos nós conhecemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, o propósito da cruz era trazer vida a nós, mas também revelar o amor de Cristo por nós. Também manifestar o amor de Jesus pelas nossas vidas. Jamais acredite que Jesus não quer abençoar você. Às vezes o diabo tenta lançar nas nossas mentes que você não vai receber o perdão de Deus, o amor de Deus. Quantas vezes Satanás tenta lançar contra as nossas vidas que o amor de Deus não nos alcança. Começa a jogar na sua face os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas. Mas eu quero que você entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha uma vida com Ele eternamente. A cruz é o ponto máximo do amor de Deus por nós. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo que diz: olha, se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para morrer em nosso lugar, o que mais Ele pode, o que Ele não pode fazer por nós? O que é uma cura? O que é uma restauração? Ele entregou o Filho, o bem mais precioso que Ele tinha. Jamais acredite que Deus não quer abençoar você e os seus. Nós estamos vivendo debaixo da compaixão e do amor de Deus. Diga amém, vai, me ajuda aí. Aquele que deu a sua vida por nós, Ele também quer nos curar, quer nos salvar e quer nos libertar. Eu te convido nesta noite a uma segunda atitude na sua vida: a acreditar no amor de Deus e aceitar a sua compaixão, aceitar o seu amor. Eu te convido nesta noite a acreditar no amor de Deus e acreditar na sua compaixão, aceitar a sua compaixão, aceitar o seu amor sobre a sua vida. Eu volto à história que nós lemos no início. Aquele homem leproso, lá de Lucas capítulo 5.
Eu fico imaginando quantas feridas aquele homem tinha na sua alma. Quanta dor ele carregava no seu dia a dia. Já não acreditava mais em ninguém. Família já tinha se acabado, já não existia mais família. As marcas que haviam sobre a alma daquele homem o machucava cada dia mais. As feridas que estavam sobre a vida daquele homem, as feridas nas suas emoções que estavam sobre a vida daquele homem, o distanciava cada vez mais da sua própria vida. Mas quando ele encontra Jesus, quando ele tem um olhar trocado com Jesus, ele encontra uma esperança nova, ele encontra uma nova perspectiva, ele tem um novo olhar à sua vida. E eu quero te convidar nesta noite a romper com o seu passado, a romper com aquilo que tem lhe causado dor, a romper com aquilo que tem lhe causado sofrimento, que tem lhe causado... Nós temos falado tanto em isolamento esses dias, né? Esse isolamento é do cão, gente. De verdade. Deus não nos fez para viver sozinhos, não. Quando Deus cria o homem, Ele fala, não é bom que o homem esteja só. A gente usa isso para a família, para o casamento, mas é nos relacionamentos, é comunhão. Mas às vezes nós temos vivido isolados dentro de nós mesmos, com as nossas dores, com as nossas feridas. Eu libero uma palavra sobre a tua vida nesta noite. O Senhor está neste lugar e Ele quer restaurar a sua alma. Ele quer trazer cura à sua alma. Ele quer trazer cura à sua vida. Ele quer mudar a sua história. Nós cantamos aqui uma nova história Deus tem para mim. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Uma história de restauração, uma história de vida, uma história de milagres. Ei, Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos restaurar. Deus tem prazer em manifestar a glória dEle sobre as nossas vidas. Foi por isso que ele olhou para aquele homem abandonado, sozinho, desprezado, e disse, eu quero, seja curado. Não sei como você está vivendo nesses dias. Não sei qual é a dor que você tem enfrentado. Mas o Senhor, Ele está neste lugar. E está dizendo, eu quero, seja curado, seja restaurado nesta noite. O milagre é imediato quando um coração humano quebrantado se encontra com o coração de Deus. Um coração apaixonado pela sua criatura. Um coração que ama a criatura. E você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Você é importante para Deus. Portanto, quebrante o seu coração, quebrante a sua alma diante do Senhor nesta noite. Quais são as feridas que têm lhe causado dor? Nós vamos orar nesta noite para que haja cura física, mas nós vamos orar também para que haja cura nas emoções. Este homem, ele sai restaurado. E eu quero que você volte comigo lá em Lucas. Capítulo de número 5. Lucas capítulo 5.
e o versículo de número 14. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunha. Os milagres que Deus tem para realizar na sua vida é para que o nome dele seja glorificado. É por isso que ele tem prazer em nos abençoar. É por isso que ele tem prazer em nos restaurar. Por isso que ele tem prazer em gerar milagre em nossas vidas. E essa é uma noite oportuna para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, para que a bênção de Deus te alcance, para que a graça de Deus seja sobre a sua família, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Oh, se coloque em pé nesta hora. Quebrante o seu coração. Creia que você pode contar com o amor e a compaixão de Deus em todas as áreas da sua vida, a qualquer momento, em todos os instantes, porque Ele quer te curar. Enquanto eles vão ministrar essa canção, eu quero que você abra o seu coração diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso de cura nesta área, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja em qual área for. Apresente ao Senhor nesta hora. Maior que tudo, maior que os reis, que a natureza e toda a criação, maior que saber e o mundo conhecer, pois tu já eras sem o mundo ser, maior que os reinos e os tronos seus, que as maravilhas que o mundo jamais viu, maior que o ouro, saúde e poder, não há como comparar teu ser. A cruz levou, sabendo que era o fim, sem reclamar, mesmo sofrendo só, com grande dor, viver para morrer assim, então parou, pensou em mim, me amou. Maior que tudo, maior que os reis, Que a natureza e toda a criação, maior que saber e o mundo conhecer, pois tu já eras sem o mundo ser. maior que os reinos, E os tronos seus, que as
mesmo sofrendo só com grande dor, viver para morrer assim, então parou, pensou em mim, me amou, sabendo que era o fim, sem reclamar, mesmo sofrendo só com grande dor, viver para morrer assim, então parou, pensou em mim, me amou. Você pode pôr sua mão sobre o seu coração nesta noite e ore ao Senhor. Ele te ama, Ele se importa contigo. As dores, as feridas da tua alma, Ele tem uma resposta. Ele pode mudar a sua história. Ele pode escrever uma nova história para você nesse dia. Ele pode mudar a sua história nesse dia. Ore ao Senhor. Pai, nós te bendizemos porque Tu és bom e o Senhor nos ama. Nós estamos, Senhor, reunidos como Tua igreja, como Teu povo, Senhor, clamando por um milagre, clamando, meu Deus, por uma resposta. Visita, Deus, cada um dos Teus filhos neste lugar. Visita, Senhor, cada um que nos acompanha, Senhor, nesta hora. Manifesta, meu Deus, o Teu amor. Manifesta, Deus, a Tua graça. Restaurando, curando, Senhor, libertando. Meu Deus, como o Senhor alcançou a vida deste homem. Alcança, Senhor, os nossos corações nesta noite. E que haja, meu Deus, milagre. Que haja cura, Senhor, nas nossas emoções. Que haja cura, Senhor, no nosso físico. Que haja cura, Senhor, espiritual, Pai, nesta noite. Meu Deus, nós clamamos a Ti nesta noite. Entra, Deus, com a Tua provisão. Entra, meu Deus, com o Teu poder, Pai, nesta casa, nesta família, neste lar, meu Deus. Nós oramos nesta noite e nós proclamamos a